Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal. Bom dia. Nesta manhã de outono paulistana, sem pouca chuva, muito frio. Não tanto quanto nós estamos acostumados, mas um bom frio. Eu não estou acostumada. Seco demais, né, Cíntia? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Lígia. Bom dia, galera. Eu não estou acostumada com frio. Bom dia a todos vocês que nos ouvem e aqueles que também não nos ouvem. Essa foi não nos ouvem foi o melhor. Eu demorei um tempo para entender, mas... Estamos aqui no Conversar é Preciso para levar para vocês o universo da mediação privada. Pela Baruch. Pela Baruch FM. Essa parte era minha, fui eu que comi bola. A gente tinha... Eu combinei, falei, Cíntia, você continua. Exatamente, então continuarei, tá? Aqui pela Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte, tá? Aqui pelo Face, Baruch FM, e pode ser também pelo site www.baruchfm.com, com o apoio da Sucedere, Câmara de Mediação, Arbitragem é difícil de falar, né? Arbitragem e práticas colaborativas. Tem que abrir a boca para sair bonitinho, né? E, Lígia, antes da gente começar a falar sobre o direito empresarial, né, na conciliação, entendi, Lígia, ela tá mandando um bilhetinho para mim. Deixa eu conversar com vocês a respeito de um evento rapidinho, eu prometo que é rapidinho, de um evento que teve aqui em São Paulo esse final de semana, que foi, na verdade, foi um evento que foi o feriado inteiro, né, que foi um final de semana de LGBTI aqui em São Paulo, e ontem eu fui na primeira parada trans, na sexta-feira, minha filha, e ontem eu fui à parada gay, que teve só 3 milhões de pessoas, né? Ontem, números oficiais... 3 milhões e meio eu ouvi. Hoje, né? Porque ontem eu vi os 3 milhões de ontem, né? Pela organização da Parada Gay. Então, hoje a Lígia... mundo, né? É a maior do mundo. Né? E eu acho que realmente é um momento de festa, é um momento de celebração, mas também é um momento de nós nos lembrarmos o porquê nós estávamos lá. Eu sei porque que eu estava lá, né? Mas o que me chamou a atenção, por exemplo, na primeira parada trans, que foi um assunto que nós conversamos aqui há uns programas atrás, com o Paulo Iotti, sobre a visibilidade do trans, né? Da pessoa trans, né? E dos intersexos. Porque eu acho que, sinceramente, aqui em São Paulo, eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo, apesar de sermos ainda o país que mais matamos gays, lésbicas e trans no mundo, com requintes de crueldade, né? Não basta matar. Você tem que espancar, você tem que mutilar o rosto e a genitália, você tem que humilhar, você tem que gravar, você tem que publicar, né? Tem que ter um requinte de crueldade. Então, eu acho que esses 3 milhões e meio de pessoas, fora o show da Anitta, da Pablo, eu acho que a gente tem que lembrar a finalidade desse evento e a finalidade de irmos até lá. Eu acho que somos todos humanos, estamos todos no mesmo balaio, ou vamos todo mundo ou não vai ninguém, né? E eu estava lá e estava na primeira passeata trans para entender e buscar os direitos, né? E entender todo mundo como cidadão. Então eu acho que é isso que eu gostaria de falar hoje sobre esse evento em São Paulo, que é o maior do mundo, e que venham outros. Foi a 22ª parada gay, foi a primeira parada trans. E o que eu vi na parada trans, realmente eu fiquei bastante triste. Foram números alarmantes de assassinato de pessoas trans e intersexo. Foi um não reconhecimento da sociedade e dos seus pares e dos seus familiares. Eu vi uma parada esvaziada, né, a parada trans, sem patrocínio de empresas, sem patrocínio do poder público. Eu vi, sim, bombeiros, por incrível que pareça, eu quero agradecer o Corpo de Bombeiros. Eu vi muitos bombeiros, eu vi PM, eu vi Guarda Civil, mas eu vi uma sociedade civil
pouco engajada, né, dos direitos dos trans e dos intersexos. Porque os direitos dos gays, não estou diminuindo, não é isso, gente. É porque é o que conversamos com o Pauliotti. O trans e o intersexo ainda nem chegou, eles nem chegaram ainda ao patamar de ser visíveis na sociedade. Eles não existem na sociedade, né? Então eu fiquei bem chocada com isso e eu acho que é um assunto que eu gostaria de trazer à pauta, à baila aqui de novo, que é o direito dos trans e dos intersexos, né? Eles existem, eles são reais, existem crianças transgêneros e intersexos, a gente precisa cuidar das nossas crianças, cuidar da cabeça, para que eles sejam adultos engajados, com estima, cidadãos, né? Então eu não quero me alongar, porque senão vai ficar um discurso muito redundante, mas todos nós somos cidadãos de direitos, deveres e direitos. E os trans e os intersexos existem. E eles estão aí, entre nós. E eles precisam ter visibilidade. Eles precisam, de fato e de direito, existirem. Independente se você gosta ou não. Isso, de novo, esse problema não é da sociedade. Esse problema é teu. O que a gente não pode é excluir. É deixar essa fatia da população ainda com subempregos, com abandono de escola por bullying, né? Ainda fadados a profissões como a prostituição, que é uma profissão digna desde que você queira ser, e não que você seja obrigada a ser porque você não tem outra opção. Então, essa pessoa tem que ir à escola, essa pessoa tem que terminar a faculdade, ela tem que ter um doutorado, ela tem que ser advogada, médica, engenheira, ela tem que trabalhar no mesmo local que você trabalha. E o que ela faz à noite, dentro do quarto dela, ou qual é a genitália que ela tem, não lhe diz respeito. O que lhe diz respeito são os direitos e as garantias que todos nós temos. E gays, lésbicas, transgêneros, transexos e intersexos têm esse direito também. Então, eu acho que esse final de semana eu vi muita alegria, principalmente ontem na parada gay, mas na parada trans eu vi muito desprezo, muita falta de apoio. Então, eu estou aqui para lembrar o meu apoio, lembrar o apoio da Sucedere, da Lígia, minha sócia, da Rádio Baruch FM, e nós vamos voltar a conversar sobre isso, tá? É isso, Lígia. Até porque, quando direitos são desrespeitados de qualquer pessoa, se corre o risco de algum dia o seu direito ser desrespeitado. E a violência, falar da violência, a violência, ela é a última ratio, né? É a razão de quem não tem razão. Então, quando você não tem razão, você dá murro na mesa, você atira, você esfaqueia, você despreza, você mata, grita, tortura, né? Espanca, exatamente. Então, o que nos distingue de outros animais, aliás, os outros animais são fabulosos, mas o que nos distingue é assim, o que se fala, pelo menos, é que temos a razão, o raciocínio, né? E então, isso precisamos fazer valer isso. E as pessoas que praticam esse tipo de coisa, de você não concordar, de você não aceitar, isso é com você, como a Cíntia falou, isso aí é outra história, mas até aí partir para a violência, partir para o desprezo, partir para não garantir os direitos, todos nós somos sujeitos de direito, antes mesmo de nascermos. E ninguém escolhe se vai ser um homem, uma mulher, um trans, gay, ninguém escolhe. Porque se escolhesse, nós temos uma tendência não a procurar o que seja mais confortável, o que cause menos sofrimento. Então, vamos nos debruçar sobre isso, pensar com o coração. Expandam o coração de vocês. É um amor universal que a gente tem que ter. A gente tem que olhar o próximo como olhamos para nós mesmos. Senão, eu tenho uma suspeita de quem trata mal alguém, um animal, qualquer pessoa, qualquer animal, ele também não se trata bem. É um desprezo por si mesmo. Então, precisamos ver o problema onde está. Normalmente, nas pessoas que discriminam. E dando um gancho aqui com o direito empresarial, já que somos mercadoria, né? Porque somos mercadoria, e eu também prestei atenção, porque a minha primeira formação é marketing, e eu prestei atenção
nos GLBTIs com mercadoria. Então, Doritos faz uma mídia colorida, tinha carro da Uber, com a Skol com a Anitta, do Uber com a Pablo. Então, vamos esquecer que somos os GLBTIs, são um público-alvo de potencial de dinheiro, né? Porque havia massivamente na parada gay, né? Um aporte de grandes empresas, né? Sim. Então, que esse aporte, que não tinha na parada trans, que esse aporte, que você, grande empresa, você, pequeno empresário, você, microempresário, que vai dar o dinheiro para essa causa, que vai patrocinar um super carro, um show da Anitta, um show da Pablo, né? Que você faça essa ação, de fato, respeitando e garantindo os direitos desses cidadãos, né? Porque não adianta nada você pagar a Skol, pagar a Anitta, a Uber, pagar... Eu tô dando nome aos bois porque todo mundo sabe. Todo mundo tava público. Lá. 3 milhões e meio, né? Sim. São Paulo tem 11 milhões, tinha 3 milhões e meio na parada gay. Então, e na parada trans não tinha uma empresa. Uma empresa patrocinando. Então, foi bem pequenininha, foi no Largo do Arocho. Então, você, empresa, que vai aportar o seu dinheiro ali, com abatimento nos impostos, porque eu já trabalhei com isso, né? Você abate depois. Além de poder produzir produtos específicos. Exatamente, né, de consumo, né? Que seja, de fato, o que você acredita, né? Que seja, de fato, algo que a tua empresa, dentro dela, pratique. Porque é muito bonito ali, com 3 milhões e meio, você vender essa imagem de empresa... engajada, né? Mas ali, no quadro dos seus funcionários, quantos trans você tem aí? Quantos intersexos você tem aí registrado? Não é subemprego, tô falando empregado mesmo, né? Quantos gays que podem realmente ser gays, realmente, né? Gay mesmo, como, né? Tem aí na sua empresa. Se manifestar como tal. Exatamente, obrigada, eu não estava lembrando. Quantos aí tem dentro da sua empresa, né? Uber, quantos você tem aí? Skol, quantos? Empresas médias, pequenas, grandes, quantos? Né? Então é isso que eu quero lembrar. É mais do que um final de semana no ano, é a vida. Então vamos começar a pensar os nossos atos. É para se divertir, é para dançar, é uma festa linda, mas é também para fazer parte, para engajar, para ter responsabilidade social. Vamos engajar, vamos cobrar. Beleza, tava ótimo o show da Pablo, tava ótimo o show da Anitta, mas Skol, e aí? Quantos? É isso aí, Cíntia. É isso mesmo. Não precisa falar mais nada. Assim. Quer dizer, tem um monte de coisa para falar, mas não preciso complementar nada. Então, e tá certo, que é isso mesmo. E tem esse viés empresarial mesmo. As empresas ganham muito dinheiro com os gays. Né? Eu acho. Quando descobriram, por exemplo, que as mulheres também tinham dinheiro. Hoje você tem um mercado todo voltado especificamente, não que não tinha antes, mas hoje o cuidado é maior em relação à mulher. E em relação aos gays também. Existe um mercado para pessoas que vivem sozinhas também. Que aqui no Brasil agora está expandindo. É uma grande parte da população no mundo inteiro, é uma tendência. Por exemplo, para as crianças também. Então, existe aí um viés empresarial para se ganhar dinheiro. Se não for por convicção, por conveniência. Exatamente. Certo? Então, você consumidor, né? Você consumidor final, que começa a ter essa consciência de que você é um produto, tá, bebê? Desculpa, não quero acabar com suas ilusões a respeito da vida. Somos todos produto, né? Desde pequena, você tá na barriga da sua mãe, você já é um produto. Porque eu lembro, a minha filha tem 19 anos, mas eu lembro quando eu engravidei, era outra pegada. Hoje é um lance assim, você faz chá pra contar qual que é o sexo do seu bebê. Oi? Né? Tipo, oi? Oi? Né? Então é uma loucura, você é produto antes até de você nascer. Aí você tem que ter a cadeirinha que balança, o bercinho que sacode, o paninho que não sei Tudo o quê. Tudo que você não precisa tem à venda. Tudo que você não precisa, você tem. Então você, consumidor final, né, pensa nisso. Pensa em qual... Por exemplo, eu tenho algumas empresas de roupa aqui em São Paulo, algumas lojas de roupa em São Paulo,
que o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, entrou, né, no como é que chama, de costura, lá no galpão, onde um monte de colombiano, trabalho escravo. Boliviano, similar ao trabalho escravo. Isso tem no Brasil inteiro, inclusive. Né? Eu não compro nessas lojas. Eu não compro. Né? Lojas que apoiaram esse momento político, que eu não gosto de falar a palavra, mas esse momento político que vivemos, também eu não compro. Minha filha desgraçada na minha cara fala, mãe, você vai comprar onde? Eu falei, nem se eu tiver que comprar tecido e levar na costureira. Eu não compro. Né? Então, quando nós, consumidores, começarmos a ter essa atitude, consciência e atitude. Eu acho que os malditos Yankees, os norte-americanos, eles têm bastante coisas ruins e muitas coisas boas. E eu acho que esse engajamento social deles é muito bom. Eles não compram, eles boicotam. Né? A Natalie Portman agora ia ela é judia, ela ganhou um prêmio em Israel, e agora, por causa da guerra da faixa de Gaza, ela negou, ela não foi. Ela não recebeu, ela negou o dinheiro, ela não foi a Israel, e ela falou, não quero, não concordo, não vou, e portas fechadas para vocês. Eu acho que é assim que a gente tem que ser também, portas fechadas, portas fechadas, faltam 15 minutos, tá, gente? É por isso que eu falei já. Portas fechadas para a empresa que não me trata, já que eu sou não me trata como um cidadão. E eu não vou consumir, eu não quero saber. Então é muito bonito você colocar um carro lá, mas você é o que você está vendendo? Empresa, né? Porque se você não for, desculpa, bebê, na minha casa você não entra. Né? É isso, é bem isso. Como vocês percebem, como nós sentimos, você tem que ter consciência, né, pessoal? Do que você não pode ir no ponto morto, né, na banguela. É isso. Por osmose, fazendo as coisas. Você tem que pensar. A cabeça foi feita para pensar. Não só para dividir as orelhas. E agora eu vou fazer uma pergunta, não só para dividir as orelhas. Eu vou fazer uma pergunta assim. Qual das opções você escolheria para resolver um conflito, Cíntia, em que você está envolvida? Você ter o controle em relação à resolução desse conflito, ou você delegar isso a um terceiro que nem eu conhece? O que você responderia para mim? E tá difícil, hein? A Cíntia não sabe. A Cíntia não sabe. Já passou, já foi. Olha, terceiro, com certeza, eu não, de jeito nenhum. Porque vai saber o que ele vai resolver com a minha questão, né? Papel em branco aceita tudo. Eu prefiro eu escrever a minha história no meu papel. Pois é, né? Cíntia. Mas olha, nós temos 200 milhões, mais ou menos, de processos no Brasil. Represados no processo, aí nos tribunais, aquela dinheirada que você disse, lá, que eu disse, enfim. Então, mais da metade dos brasileiros opta pela segunda alternativa, ainda. Vamos ao Poder Judiciário. Ai, que medo. Né? Porque eles gostam de viver perigosamente, com emoção. É verdade, é um negócio assustador mesmo para nós advogados, principalmente para nós, porque nós temos consciência. Aí você tem que chamar os clientes e falar assim, olha, senta, e aí você faz uma demolição em cima de todos os mitos, de todas as coisas, crenças que as pessoas têm, que o Poder Judiciário vai resolver os seus problemas. O Poder Judiciário, na verdade, ele tem um viés assim, se você quiser encontrar um conflito ao quadrado e uma injustiça ao cubo, vá ao Poder Judiciário. É o lugar mais propício para você encontrar a injustiça. Muito difícil fazer justiça dentro do judiciário brasileiro. Nós temos uma insegurança jurídica enorme no país por conta da divisão política dos nossos tribunais. Se faz a coisa por conveniência e não por convicção. Então a coisa fica complicada. Mas no Brasil isso acontece e nós fomos, eu acho que nós não chegamos a conversar sobre isso, mas nós fomos na contramão, para variar, dessa questão da mediação no Brasil. O que aconteceu? Ao invés de ser um clamor da sociedade privada por uma alternativa, por aplicação de métodos adequados a cada tipo de conflito, não. O judiciário, né,
o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles fizeram as leis que estão aí, o CPC, a Lei de Mediação, a Resolução 125 de 2010 e por aí, e vai, a Lei de Arbitragem. E a partir da imposição da lei, da positivação, se implantou a mediação no Brasil. Embora, é claro, nós tivéssemos os juizados especiais, que são gloriosos guerreiros, esse pessoal que faz até hoje, e fazíamos, assim, a miúde, dentro do Poder Judiciário, em audiências, aqui e lá. As composições amigáveis, né? Ou fora deles. Então, o que aconteceu? Ao contrário do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que a sociedade pediu, então, hoje, nesses países, se faz a mediação uma coisa natural, não tem problema nenhum, ninguém desconfia de nada, é uma coisa que acontece e o judiciário pode funcionar de uma maneira mais efetiva. Para o que ele se propôs a fazer, de fato. Isso, né? É porque aqui, né, pessoal, ninguém está fazendo assim, vamos combater o judiciário de forma nenhuma. O judiciário, o poder judiciário, que é um poder da República, é um dos 3 poderes, ele é necessário, não precisa falar isso é uma obviedade. E tem questões que não são mediáveis, que não são arbitráveis, e tem questões que têm que se resolver através do poder judiciário, né? Não tem jeito. Temos que fazer, umas por não serem mediáveis, porque as pessoas não conseguem realmente se entender, e outras pela sua própria natureza, né, Cíntia? Pela própria natureza da questão, do conflito, e tem também uma coisa que se chama jurisdição voluntária, que é uma jurisdição, por exemplo, um inventário, né, assim, grosso modo, não vamos entrar aqui no jurisdiquês, mas voluntariamente você tem que ir lá e entrar ajuizar uma ação para ter uma sentença de partilha de bens, de partilha do que ficou quando a pessoa se foi. Os mais modernetes já estão discutindo até isso, né? O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é moderno, né? Eles estão discutindo, inclusive, essa possibilidade. Essa jurisdição voluntária, né? Como? Quer dizer, o lance é o tributo? É pagar o tributo no final? Com certeza. Então, beleza, a gente faz, né? A gente faz, fica horrível, né? Nós fazemos, e aí nós falamos, isso aqui, nós não vamos te burlar, Estado, porque a preocupação do Estado é ser burlado. Porque hoje, né, você pode fazer, você faz, por exemplo, o testamento, mas ele tem que ser aberto no juiz, em judiciário, o que não é necessário. Então, nós temos que alterar muita coisa no Brasil. Mas o que acontece é isso, nós somos na contramão, né? Nós somos na contramão, infelizmente. Mas, assim, evidentemente, a mediação, ela não tem a velocidade no Brasil que tem nos outros países. E a qualidade, sim, são poucos, mas são pessoas muito capacitadas. Agora, o que é preciso fazer? É demonstrar, e as pessoas, principalmente os empresários, porque nós estamos focando nos empresários, que têm esse enfoque econômico preponderante, né? Não é que nem no direito das famílias, mas o empresário, ele tem esse enfoque econômico, ele visa o lucro. Então, qual que é o raciocínio, objetivamente, na prática? Vamos economizar. Eu quero resolver esse conflito aqui que eu tenho com um sócio na empresa, numa questão de cotas ou de ações. Eu quero resolver uma desavença familiar dentro da empresa. Eu me perdi. Eu contrato a mediação privada. Isso, eu contrato a mediação privada para um problema de contrato, um problema com o poder público, um problema de cobrança de valores nas recuperações judiciais, enfim, são muitas coisas que podemos fazer dentro do direito empresarial, dentro dos conflitos empresariais, através da mediação empresarial, que ela é bem específica, os mediadores precisam ter um preparo para fazer isso. Existe também um anátema, ou seja, um assunto que é proibido, que é assim, não, qualquer um pode fazer mediação.
Ele tendo curso superior, pode fazer. Isso é uma coisa que não se fala, né? Que se é bem hipócrita. Eu acho que qualquer pessoa pode mediar. A gente media a vida inteira. Tem gente que briga a vida inteira, tem gente que media, contemporiza, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, na minha visão, por exemplo, na mediação de família, é muito importante você ter um psicólogo, um psicólogo mediador. Eu adoro o casamento, psicologia com advocacia. É um casamento muito bom, muito perfeito nessa área familiar. E, às vezes, mesmo dentro da mediação familiar, da mediação empresarial, perdão, que envolve família. Envolve uma empresa familiar. Isso, que envolve uma empresa familiar, como a gente já disse aqui, que 90% é empresa familiar no Brasil, as pequenas e médias é mais de 50%. Então, é lógico que sempre vai haver um conflito ou outro que envolva a família. Então, nós precisamos... O que a Lígia está... a gente está falando de direito empresarial. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é assim, que a mediação privada é importante, é necessária e é possível em todos os graus dentro do direito empresarial. O que a gente precisa? Hoje aqui, no Brasil, a gente tem grandes mediadores, pessoas capacitadas, mesmo porque nós, por exemplo, dentro do tribunal, dentro do fórum, que é onde nós vamos mediar, né? A gente fala tribunal, mas é um fórum mesmo, é esse fórum que tem no seu bairro, né? Você precisa ser específico, você precisa entender do assunto que você está tratando. Por exemplo, eu sou especialista em direito de família, então a minha mediação na área de direito de família será muito mais rentável do que eu na mediação de direito empresarial, que é a área da Lígia. Agora, na psicologia, como a Lígia fala, eu, às vezes, na mediação familiar, sinto falta em mim, inclusive eu pretendo estudar psicologia, desse momento, entre aspas, psicólogo, né? Para você entender os critérios subjetivos das pessoas. Porque eu como sou a minha formação é muito objetivista, né? Então é muito objetiva e positivada, né? Então eu falo, bom, dá para colocar aqui, dá para fazer, tá dentro da legalidade, beleza, topo. Aí eu olho para a cara da pessoa, eu tô fazendo conta sobre valor de pensão, vai viajar quando, ano par, ano ímpar, tô falando de direito de família, que é a minha especialidade. E eu tô lá fazendo conta. De repente eu levanto a cabeça, Lígia, a pessoa tá chorando. E eu falo, Jesus, mas por que a pessoa... Eu penso, né? Eu sei, lógico que eu sei. Eu não sou uma anta, né? Eu sei por que a pessoa tá chorando. Mas eu não tenho o subsídio, que é o que a Lígia tava falando, de falar, vamos conversar sobre isso? Então, exatamente isso. Porque, assim... Porque existe um problema disso, porque nós temos médicos, mediadores, nós temos psicólogos, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, advogados. Agora, é indiscutível que a mediação lida com temas jurídicos, com tema que o direito tutela. Isso é indiscutível. Então, as pessoas querem fazer uma redução em relação a isso, mas é uma redução muito perigosa. Eu acho, por exemplo, o engenheiro, nessa parte, e nós temos muitos conflitos com construtora, com contratos com construtoras, é muito importante a presença do engenheiro, como em outras causas também. Então, assim, nessa área, essa área empresarial, o que acontece na área empresarial? É muito importante um advogado especialista nessa área empresarial, que não seja especialista, mas que estude a questão. Porque o que vai acontecer? Você não consegue desenvolver um raciocínio lógico das coisas. Como que você vai discutir um contrato empresarial se você não tem a mínima noção do que é o direito contratual empresarial? Lídia, deixa eu te perguntar uma coisa, porque realmente eu não sei, né? Porque nessa área empresarial também é importante, então, ter um contador, uma pessoa especialista. Sem dúvida, muito boa lembrança, Cíntia. O contador. Conta, né? Um contador. Como é que, né? Contador. Sei lá, temos poucos contadores mediadores, acho que eu só vi um.
na minha vida aí, por aí. Eu não sei se você já viu o Não, contador. não. É muito difícil, mas o contador, ele tem uma noção muito boa de lei, de direito, mais do que noção, eles lidam com isso. É dar a José o que é de José, né? É um Isso, raciocínio, isso, parece lógico, mas não é, né? E tem um preconceito em relação a isso, como se você estivesse discriminando as pessoas. Não. O negócio é o seguinte, é cada macaco no seu galho. Porque se eu for construir uma ponte, ela vai cair. Vai cair. Porque eu não sei então fazer é muito conta. importante isso. Por que eu fiz esse gancho? Deixa eu explicar agora. Porque a área empresarial, ela é muito específica. Ela é. E o empresário, como a pessoa que está se divorciando, precisa se sentir seguro. Precisa entender, precisa saber que a pessoa, o mediador que está ali, ele é um especialista naquilo. Ele vai ampará-lo, como na área da arbitragem também. São especialistas, o que ele não vai encontrar no Poder Judiciário. É muito difícil você encontrar um juiz especialista. Até eles acabam ficando com o tempo, mas com o tempo, né, depois que já... Eles optam, né? Aquele professor que eu falei, isso, né? Que ele só faz direito de família. Então faz a opção. Mas assim, eu tenho um dado aqui muito interessante, que é americano, né? Essas questões pessoais e comerciais que se imbricam, né? Elas acabam se misturando no direito empresarial. Elas são muito bem resolvidas pela mediação. Existe no Brasil ainda uma certa resistência em relação a isso, né? E a gente já trouxe dados aqui, por exemplo, muito importantes, 90% dos acordos, especialmente na área empresarial, eles são cumpridos quando feitos em câmaras de mediação. Índice, né? É muito alto. Praticamente todos. Todos. É muito Porque eu tenho certeza que esses 10% que não são, voltam de alguma forma para ser discutido na mediação privada ou no judiciário, né? Aí você executa, né? O título executivo extrajudicial, você vai e já executa. Mas esses 10%, mais cedo ou mais tarde, será recebido, né? Isso. Ou no judiciário, executando o título executivo extrajudicial, ou voltando para a mediação privada, exatamente, né? Exatamente. E é interessante, aquela revista Fortune, né? Eu adoro esse nome, gente. 98% das empresas listadas por ela, que é uma publicação americana, fazem uso da mediação, fazem uso desse método da mediação para resolver conflitos empresariais. No Brasil, nós não estamos nem perto disso, nem na metade disso, nem num terço disso. Então, você empresário, né? Quer pensar próspero, quer pensar, entre aspas, rico, muda a forma como você vem tomando conta da sua empresa e como você resolve as suas questões, os seus problemas. Que problemas a gente vai ter? Então, é uma forma mais barata, uma forma mais célere e uma forma que você consegue gerir, né? Sim. A mediação privada. Então, eu acho que a função social é sempre pensar diferente, sair da caixa ou fazer uma outra caixa para você. Até porque, pessoal, o interessante é assim, você tem um problema, você primeiro vai tentar resolver aquele problema pelo método menos oneroso. Não menos oneroso que seja pobre, no sentido de qualidade, não é isso. Você vai comprar um sapato bom, um sapato ruim. Compra um de R$20, você usa um mês e acabou o sapato, né? Então, assim, não é isso. É no sentido, assim, menos oneroso e bom, que funcione e que seja mais rápido também. Então, a mediação empresarial é uma alternativa concreta, real, para se resolverem os problemas empresariais. Também. Lígia, nós vamos partindo para o final, tá? Sempre lembrando o apoio da Sucedere Câmara, porque eu falei câmera no... É que ela queria fotografar. Sucedere Câmara de Mediação, Arbitragem, Práticas Colaborativas, aqui pela Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. O nosso e-mail é Baruch ainda, né? baruch.cruz@gmail.com e pelo baruchfm.com. A Frane, eu solto aquela vinheta linda, fazendo um favor. Gente, eu adoro essa vinheta. É muita riqueza nessa vida toda.
No nosso Conversa na Varanda de hoje, continuamos com as nossas mulheres empresárias. Gente, eu estou usando a Cláudia do mês de março, tá? Mês de março, mês da mulher, e a Cláudia teve um especial, a revista Cláudia, né, sobre feminismo. Então eu estou falando de todas essas mulheres empresárias da revista Cláudia, tá, gente? Então, a fonte é a Cláudia. Exatamente. Então eu vou falar sobre a Ana Paula Assis, da IBM, com o mote que nós começamos o programa, diversidade, tá? A primeira mulher a liderar a operação da IBM da América Latina, onde começou como estagiária em 96, investe em inclusão. A companhia tem um programa inovador de mentoria reversa que estimula profissionais a entender as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, afrodescendentes, homossexuais e pessoas com deficiência. Tá? Inclusão de todas as pessoas, gêneros, credos, cores e afins. E isso é só a IBM, né? Aqui tá a IBM, né? É só a IBM. Não, tô falando, é só a IBM, pessoal. É uma empresa pequena, né? Vocês sabem, né? Não é conhecida. É de fundo de quintal, né? É. E agora vamos falar também de Quebrando Tabu, da Paula Pascoal, da PayPal, tá? A Paula tem entre suas prioridades reforçar as políticas inclusivas e de apoio à mulher. Ela reitera essa ideia toda vez que, em palestras, conta que foi promovida logo depois de voltar da licença maternidade. Pá! A executiva mostra ao mundo corporativo que ser mãe pode significar uma experiência pessoal muito positiva, que reflete na sua produtividade. Sem dúvida. E continuando no tema, né, da nossa música, eu sempre invisto nos clássicos, porque eu acho que os clássicos sempre dão certo, né? Arroz, feijão, aquele pretinho básico, né? Vai no clássico que você vai bem. Nossa, né? Assim, a gente tem essa filosofia. Não é? Eu acho que o clássico, gente, deu certo tanto tempo, por que não vai dar com a gente, né? Então, em homenagem a esse final de semana colorido, lindo, GLBTI, eu escolhi uma música que eu adoro, que é um clássico do mundo GLBT. Era GLBT ainda, né? Quando ela tá linda. Em tempos de antanho. Exatamente. Linda, próspera, aí toda travesti. Então, para vocês, para finalizar o nosso programa, né, Lígia? Quer falar tchau antes de eu... Fica por conta da Cíntia a escolha das músicas. Vocês veem que é uma coisa bem, assim, democrática. É né? super democrática, eu sempre escolho as músicas. Eu vou deixar você escolher na semana que vem, não, tá, Lígia? Eu adoro todas. Não, eu adoro. É isso que eu tô dizendo. A Cíntia, como é sonoplasta, como fala? A mulher da música. A mulher da música realmente é um sucesso. Da cobra, ela e o Afrânio. Né? O Afrânio também. É um bom gosto, é uma coisa E nós vamos maravilhosa. Com a diva maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa mulher. A filha dela é trans, que agora é o filho, né? Era a filha, agora é o filho. O filho dela é trans, é um homem trans. Maravilhosa, diva, Cher. Strong Enough. Beijo grande, ótima semana para vocês. Beijos!